Corrupção é uma palavra que vem do latim corruptus e significa quebrado em pedaços. O verbo corromper tem o sentido de tornar pútrido, ou seja, aquilo que faz as coisas apodrecerem. Como você já percebeu, na nossa aula de hoje iremos falar sobre corrupção. Mas antes, solta a vinheta, Ivo! Além dos significados de decomposição física de algo, corrupção também pode ser entendida como aquilo que causa a adulteração das características originais de alguma coisa, como, por exemplo, falsificar o currículo Lattes, que reúne sua formação e produção acadêmica. De maneira geral, a corrupção está relacionada à utilização de algum poder ou autoridade para oferecer ou obter vantagens com dinheiro público, beneficiando uns e prejudicando outros. É o denominado tráfico de influências. Como se trata de corromper algo, a corrupção política talvez seja a mais evidente das formas de corrupção. O desvio de recursos dos orçamentos públicos da União, estados e municípios destinados à educação, saúde, obras e programas sociais para financiar campanhas eleitorais. Subornar funcionários públicos e enriquecer políticos, seus familiares e amigos tornou-se algo endêmico. A Operação Lava Jato, a maior operação da justiça no combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil, deflagrada em março de 2014, revelou que a corrupção é sistêmica, ou seja, a sua prática já faz parte do próprio sistema. Dados da Polícia Federal mostram que o Brasil perde mais de 20 bilhões de reais por ano com corrupção. Os danos causados pela corrupção vão desde a apropriação de serviços e patrimônio público, como casos de grilagem no norte do país, a fraudes em licitações públicas. Outras práticas características da corrupção são o nepotismo, ou seja, o favorecimento de parentes através do poder público, geralmente garantindo a eles a ocupação de cargos no governo sem passar por concurso público. A extorsão, que significa obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, por meio de ameaça ou violência, com a intenção de obter vantagem, recompensa ou lucro. Um crime tipificado no artigo 158 do Código Penal Brasileiro. O peculato é um crime previsto no artigo 312 do Código Penal Brasileiro, para quem apropriar-se ou desviar dinheiro ou outro bem público ou particular em benefício próprio ou alheio, por parte de quem exerce função de cargo público. É bom lembrar que um médico, por exemplo, que trabalha num hospital particular, que presta serviço ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, portanto, um serviço público, pode ser acusado de peculato, mesmo que ele não tenha prestado concurso público. A prevaricação é um crime cometido por aquele funcionário público que deixa de exercer a sua função ou a exerce indevidamente, com o objetivo de alcançar interesses pessoais. A improbidade administrativa diz respeito ao enriquecimento ilícito de agentes públicos no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Esse tipo de corrupção é prevista pela Lei 8.429 de 1992, que prevê multa, cadeia e o ressarcimento do patrimônio público roubado. O fisiologismo, que diz respeito à prática de políticos e servidores públicos visando satisfazer os seus próprios interesses ou obter vantagens pessoais em detrimento do bem comum. O clientelismo, que se constitui na troca de favores políticos por votos. Uma prática muito comum entre os candidatos nas disputas eleitorais que não conseguiriam vitórias nas urnas apenas pelo seu discurso persuasivo e muito menos pelo exemplo de suas ações. No livro As Raízes da Corrupção no Brasil, Estudo de Casos e Lições para o Futuro,
Lucas Rocha Furtado conclui que a punição dos culpados e o funcionamento adequado das estruturas administrativas são as únicas formas efetivamente adequadas para combater a corrupção pública no Brasil. Menos denuncista e mais historiográfico, Sérgio Buarque de Holanda apresenta em sua obra Raízes do Brasil, escrita em 1936, o surgimento do homem cordial, ou seja, aquele sujeito hábil em confundir seus interesses privados com o patrimônio público. Esse, inclusive, um comportamento que pode ser entendido como a gênese da corrupção no Brasil. Já Clóvis de Barros Filho e Mário Sérgio Cortella, no livro Ética e Vergonha na Cara, mostram como pequenas atitudes corruptas, como jogar o lixo no chão, dar o troco errado ou colar numa prova, ajudam a construir uma cultura de corrupção baseada no famoso jeitinho brasileiro. Ao ler obras como essa, cujas referências estão aqui na descrição desse vídeo, podemos concluir facilmente que o mau exemplo dos políticos é um reflexo do comportamento corrupto da sociedade de onde eles vieram e ainda vivem. O famoso jeitinho brasileiro traduz uma corrupção típica e corriqueira de milhões de pessoas, que vai desde um gato para não pagar a energia ou a TV a cabo, até a obtenção de recibos falsos para sonegar o imposto de renda. Esse jeitinho diz de uma forma mansa e sem conflitos de fazer a coisa errada sem chamar a atenção. Mas quando o jeitinho não funciona, surge em cena o que o antropólogo Roberto da Mata denomina de personalização das relações sociais, em seu livro Carnavais, Malandros e Heróis, caracterizada, entre outras formas, pela ameaça de uma autoridade constituída supostamente por um lugar de poder nessa sociedade e que pode ser traduzida pela expressão: você sabe com quem está falando? Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. Será que um dia ainda teremos uma sociedade sem corrupção? Eu não tenho a resposta, mas posso afirmar que o fato de não ter uma resposta sobre o futuro pode significar que ela seja muito mais complexa do que parece. Nesse sentido, Roberto da Mata aponta para estruturas sociais mais profundas e difíceis de mudar no Brasil. Mas só o fato de termos consciência que elas existem já é um passo importante para entender como combater a putrefação causada pela corrupção. O nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não deixe de dar um like nesse vídeo, inscrever-se no nosso canal e acionar o sininho para receber todas as nossas postagens. Nos acompanhe também pelo Instagram. Um forte abraço e eu espero por você em nosso próximo Fragmento Teórico. Até lá!